Boa noite, meu nome é Magna, sou professora no CEP-MG Gabriel Issa e de Sociologia e estou aqui nesta aula para falar um pouquinho para vocês sobre as formas de governo. Bom, vamos ver então, primeiramente, o que são formas de governo. Na última aula nós falamos sobre poder, Estado e governo, Estado, governo e poder. Nós vemos que no Estado existe uma luta pelo poder o tempo todo, né? E essa luta pelo poder, ela sempre existiu, tá? Então, de uma certa forma, devido a essa luta pelo poder, foi necessário organizar o governo em formas, né? Formas de governo, formas de poder. Bom, as formas de governo, então, consistem na política de governança adotada na organização das nações, tá? Então, é a forma como se governa uma nação, é a forma como se governa um Estado. Primeiramente, nós precisamos ver um pouquinho, lá ainda na Grécia Antiga, quem foi que se destacou melhor, quem se destacou mais com relação às formas de governo. O primeiro, então, a falar sobre forma de governo foi Aristóteles, né? Aristóteles foi o primeiro a se preocupar com essa temática sobre as formas de governo na Grécia. Bom, descreve o governo então, Aristóteles, descreve o governo com o critério de justiça, que visa o bem comum. Ou seja, o governo deve ter como principal critério a justiça e o bem comum. E Aristóteles ele era muito rigoroso na questão moral e ética, né? Defender a justiça e o bem comum era assim um objetivo do pensamento de Aristóteles. Bom, Aristóteles vai distinguir duas formas de governo, uma legítima, legal, e outra corrompida. A monarquia, por exemplo, é uma das formas de governo legítima em Aristóteles, tá? Onde o rei tem o poder supremo na sociedade. A aristocracia também é uma forma legítima, onde alguns nobres detêm o poder. A politeia seria para ele, então, uma forma legítima e ideal. É onde o povo tem o poder, mas não é assim, apesar de politeia e democracia ser bem parecido, né? Politeia ou democracia, Aristóteles não era a favor daquela democracia onde todos os membros de uma sociedade poderiam participar. Por exemplo, hoje a democracia onde todos os cidadãos votam, né? Aristóteles excluía algumas pessoas da democracia. Por exemplo, os trabalhadores braçais, os comerciantes, eles vão dizer que eles tinham uma alma bruta, que essa alma não estaria intelectualmente pronta para exercer o governo, né? Para participar do processo democrático. Os escravos também eram excluídos, né? Na política de Aristóteles. Bom, as formas corrompidas, a tirania, onde o poder é supremo e era obtido de forma corrupta, né? Seria a monarquia corrompida. A oligarquia seria a aristocracia corrompida, né? Na oligarquia, o poder é detido por um grupo que o exerce de forma injusta, né? Que ele era totalmente contrário. E a demagogia ou holocracia, que o poder é exercido por funções populares, também não dá certo. Aí seria a forma de politeia corrompida. A palavra politeia significa o governo de muitos, não o governo de todos, mas o governo de muitos, né? Bom, outros pensadores também descreveram algumas formas de governo. Por exemplo, Maquiavel, que defendia a república e o principado, né? Thomas Hobbes, que vai defender a monarquia absoluta, ele era a favor da monarquia de um rei apenas, né? Hereditária absoluta. John Locke, que defende a monarquia parlamentarista, e esse é o pai do liberalismo, né? Vai defender a monarquia parlamentarista. Jean-Jacques Rousseau, que defende a democracia direta, participativa. Bom, depois de nós termos visto aí as formas de governo na Grécia, os principais pensadores, os filósofos que defenderam, né, as formas de governo, nós vamos ver aqui que existem algumas hoje atualmente que são mais predominantes, né?
Quais são essas formas de governo que predominam mais no mundo hoje? A monarquia e a república. A monarquia ela pode ser absoluta, como nós já falamos, né? Onde o poder é exercido pelo rei, que é sucedido por descendência. Então, é uma forma de hereditariedade, né? Onde a família real é que vai assumir no trono. E a monarquia constitucional ou parlamentar, onde o governo é sempre exercido pelo primeiro-ministro, e no caso o soberano é o primeiro-ministro, né? E não o rei. Bom, essas são as duas formas de monarquia. Hoje a monarquia parlamentar ela é mais comum no mundo, né, do que a monarquia absoluta. Bom, a república é uma outra forma de governo e ela pode ser presidencialista ou parlamentarista. No caso do Brasil, por exemplo, a república é presidencialista. O poder é exercido pelo presidente. Apesar de nós termos aí os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que são ao mesmo tempo independentes, porém são interligados, né? Deve haver uma harmonia entre os três poderes, certo? E também nós temos a República Parlamentar, onde o poder é exercido também pelo primeiro-ministro, né? Escolhido entre eles. Bom, a mais comum é a presidencialista. No mundo inteiro, a mais comum é a presidencialista, onde nós temos a democracia, né? Então, a democracia, na maioria dos países do mundo hoje, ela é indireta representativa, ou seja, nós vamos às urnas, escolhemos os nossos representantes, votamos, né? E por isso ela é indireta, né? Representativa. Bom, principais formas de governo que predominam atualmente. O presidencialismo e o parlamentarismo são principais tipos de democracia, né? Então, onde há o parlamentarismo, existe a democracia através do voto, tá? Que pode ser direto ou indireto. Direto, voto direto, quando nós vamos às urnas e escolhemos aí os nossos candidatos, né? No presidencialismo, o presidente tem poderes executivos e desempenha os cargos de chefe de Estado, tá? Como é o caso do Brasil. Então, o presidente tem poder executivo. Representa a nação no âmbito internacional, também tem essa função de representar o Brasil, no caso do Brasil, né? Como presidente da República no âmbito internacional. E de chefe de governo também, administra a nação, com certeza. No parlamentarismo, por sua vez, o chefe de governo é chamado de primeiro-ministro. Todavia, os poderes estão a cargo dos parlamentares, dos deputados. Apesar de ser o primeiro-ministro, os poderes também estão a cargo do parlamento. Bom, aí nós temos a ditadura, né, que ela pode ser oriunda da democracia, do parlamentarismo, ou desculpe, da república, né, parlamentar ou presidencialista, e pode ser também oriunda da monarquia, tá? Então, na verdade, ela é uma forma de governo porque é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou de um grupo, né? E o poder é exercido sem democracia, né? Na verdade, a ditadura ela é imposta. Ela é imposta e ela não ouve as pessoas, ela não recebe o voto das pessoas, ela não recebe o cidadão como um membro ativo participante, né? Então, ela é imposta a ditadura. Existem ainda alguns países que hoje vivem a ditadura, como por exemplo a Arábia Saudita, Coreia do Norte, Cuba, Zimbabue, Tailândia e a Venezuela que nós estamos vivenciando, né? Quantos venezuelanos não estão migrando para o Brasil e para outros países vizinhos aí por conta da ditadura que foi imposta naquele país. Realmente a ditadura não é bom, né? Ela pode maltratar as pessoas, judiar do povo e não pensar no bem comum, né? No bem de todos. Não há justiça, na verdade, né? Na ditadura. Bom, eu fico por aqui, tá? Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira com esta aula e até a próxima, se Deus quiser.